Passou-se o tempo, quando eu já era cristã, que eu voltei, né, para Cristo Jesus. Eu fui dormir em uma outra casa, porque eu fui atrás de uma casa para alugar e não tinha, e o carro quebrou, então, enfim, a gente teve que dormir em uma casa, que a mulher emprestou pra gente passar a noite. Nessa casa aconteceu a mesma coisa. Meu marido dormiu numa rede, eu dormi em outra, e a outra pessoa que foi com a gente dormiu em outra rede. Eu orei antes de dormir. Mas eu não fiz a oração de guardar a casa, né? De orar para neutralizar as forças das trevas, que hoje eu faço. Nesse tempo eu não fiz, nesse dia eu não fiz, estava muito distraída. A gente andava com criança atrás de casa. Eu fui dormir. Quando eu dormi, o demônio começou a balançar a minha rede de novo. E eu comecei a orar o Salmo 91, porque eu já tinha esse entendimento. E só lembrando aqui, voltando, essa casa, quem nos emprestou foi uma Ialorixá. Ela era uma mãe de santo do candomblé. Ela alugava casas e eu já conhecia ela e a gente foi atrás de casas. E ela pediu, me chamou e meu esposo para orar lá. Então nós fomos orar lá na casa dela. E a gente foi embora para nossa cidade, né? Fizemos oração na casa dela, porque ela gosta de oração. Então a gente foi lá, oramos porque ela pediu. E voltamos para nossa cidade e o carro quebrou no meio do caminho. Então a gente voltou de novo. E Deus permitiu, né? Tocou o coração dela que ela nos emprestasse uma casa que ela tinha lá ao lado da casa dela pra gente dormir. Quem morava era a irmã dela e a casa estava desocupada. Mas tinha móveis, tinha tudo. Só que eu não neutralizei, né? Como eu falei, hoje, em qualquer lugar que eu entrar, eu já neutralizo a força das trevas naquele ambiente. Mas eu não fiz isso. E essa é a minha experiência com o Salmo 91. Foram várias. E hoje eu entendo que aonde eu entro, eu neutralizo as forças das trevas através da oração. Essa é a minha experiência com o Salmo 91. E a palavra de Deus, ela tem poder. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela fechada, se você deixar ela fechada dentro da sua casa, não vai fluir, porque você tem que ler, você tem que declarar a palavra de Deus em todo o ambiente onde você estiver. Quando você declara a palavra de Deus, o mundo espiritual, ele se move, ele se movimenta. Mesmo sendo em espírito, quando eu estava dormindo, o demônio balançando a minha rede, eu estava orando o Salmo 91. E eles entenderam, mesmo em espírito, eles sabem quando você está orando, quando você está buscando a Deus, quando você está em uma guerra, porque ali eu estava em uma guerra espiritual. E quando eu comecei a clamar o Salmo 91, eu comecei a profetizar o Salmo 91, orar, falar, e eles saíram. Eles bateram em retirada, porque a palavra de Deus, ela tem poder. E aqui eu deixo para você essa minha experiência com o Salmo 91. Já comenta aqui nesse vídeo se você também já teve experiências aí com o Salmo 91. Essa foi uma experiência que eu tive duas, né? Depois, outro vídeo, eu vou contar outras experiências, porque é muito forte.